Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Papo de Gente Grande. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje o tema será a importância do xadrez no desenvolvimento, para o desenvolvimento do ser humano. Você sabia que o xadrez pode ser um coadjuvante escolar? É isso mesmo, pois ele pode, a partir da prática, desenvolver múltiplas habilidades para o jogador, como, por exemplo, o pensamento lógico, a imaginação e a criatividade. Além disso, é possível desenvolver a memória por meio dos exercícios. E melhor, todos podem aprender, sem exceção. Quer saber como que o xadrez pode te ajudar e fazer você se desenvolver na sua vida? Então, não saia daí, que o papo já vai começar. O programa Papo de Gente Grande dessa semana trata sobre a importância do xadrez no desenvolvimento, para o desenvolvimento do ser humano. Para conversar com a gente um pouco, convidamos o professor Leandro Fabrício Campelo, que é graduado em Geografia, mestre e doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo. Começou a jogar xadrez com 13 anos de idade. Foi campeão mineiro absoluto de xadrez em 2003 e jogou 3 finais de campeonato brasileiro absoluto. Hoje ensina o jogo para crianças, jovens e adultos. Professor Leandro, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio da Rádio Instituto Federal. Boa tarde, professor Fábio. Eu que agradeço pelo convite. Ok, então hoje eu acho que é um assunto muito interessante, as pessoas têm muita curiosidade, a questão do xadrez, porque ele sempre foi estigmatizado como um jogo difícil, um jogo que só consegue jogar quem tem muita inteligência, né? Quem consegue ali desenvolver uma inteligência acima da média. E a gente vai tirar essa dúvida se realmente o xadrez ele é só para quem tem uma inteligência acima da média ou não, qualquer uma pessoa pode aprender. Mas antes de nós falarmos sobre a questão do xadrez em si, eu gostaria de falar um pouco sobre o senhor, como que o senhor é professor de geografia, estudou geografia e foi parar na área do xadrez, sendo inclusive campeão mineiro absoluto lá em 2003. Então nós temos um campeão aqui ao nosso lado. Como que o xadrez começou na sua vida, professor? Bom, muitas pessoas sempre me falam, sempre perguntam para mim, mas você é formado em geografia e dá aula de xadrez, né? Normalmente são as pessoas formadas com vínculos à matemática ou formadas em educação física, né? Pois bem, eu comecei no xadrez um pouco tarde, com 13 anos, né? Eu digo um pouco tarde, porque se você observa em vários países, né? As crianças começam a jogar xadrez muito cedo, normalmente com 6, 5 anos. Aqui no Brasil, hoje em dia, está muito comum, né? Então eu comecei um pouco tarde, com 13 anos, estava na casa de um amigo do Ensino Fundamental 2, se não me engano, estava no 7º ano, né? E esse amigo me chamou, me convidou, vamos jogar uma partida de xadrez? E eu lá fui dar um desperto, falei, claro que eu sei jogar, vamos jogar, né? Rapidamente ele me venceu, né? Porque eu não sabia nem as regras direito, ele me deu um mate, o checkmate do pastor, que é um mate básico ali do xadrez, né? Mas dali em diante foi uma paixão, assim, né? Eu peguei uns livros, levei para casa, peguei o tabuleiro emprestado, que na época eu não tinha. E aquela noite eu me lembro muito bem, eu não dormi, eu fiquei a noite toda ali, praticamente até as 4 horas da manhã, aprendendo as primeiras jogadas no xadrez, né? E dali em diante, né, foi uma paixão aí que eu nunca consegui largar, né? Um vício, mas é um vício muito bom, né? Que a gente tem que jogar todos os dias, senão tem algo errado, né? Agora, de alguma forma, o xadrez, ele pode... ele te ajudou ou te ajuda na sua profissão como professor de geografia? Ajudou sim, ajudou bastante em diversos aspectos, né? Primeiro em bolsas, né? Sempre em locais que eu estudei eu consegui bolsas porque eu jogava xadrez, né? Então isso foi, inclusive eu sou formado em geografia, eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de graça em economia numa instituição privada na minha cidade natal, em Juiz de Fora, Minas.
Acabei não fazendo, né, por opção, por escolher a geografia, né, mas cheguei a jogar representando a universidade, né. Então o xadrez sempre ajudou sim muito em diversos aspectos, como eu falei, econômico e também em decisões, né. Nós vamos falar um pouco mais sobre as tomadas de decisões, como o xadrez pode ajudar na vida. Entendi. E a gente não ouve muito falar, quer dizer, a gente conhece o jogo, as pessoas conhecem, mas a gente não ouve muito falar desses campeonatos. Parece-me que não é uma prática muito popular nas escolas, né? Pelo menos eu não costumo ver muito. E provavelmente isso faz com que nós, assim, aqui em São Paulo, o país em si, talvez não desenvolva grandes campeões no xadrez. E onde que estão esses campeões, então? Em que lugar do mundo, qual o país que consegue desenvolver mais campeões em xadrez? Bom, primeiro, em 2003, quando eu joguei uma final do Campeonato Brasileiro, eu me lembro muito bem, o presidente da Confederação Brasileira de Xadrez na época, era o grande mestre internacional Darcy Lima, desculpem, e ele, na época, assinou um contrato junto com a Secretaria de Esportes, o Ministério da Educação e Cultura, de expandir o xadrez na rede nacional. Então, desde 2003, há uma expansão cada vez maior no Brasil, né? Hoje nós temos alguns torneios em São Paulo, com mais de 400 crianças participando, de escolas municipais, estaduais e particulares. Na Baixada Santista a gente tem um circuito escolar que você tem normalmente 200 crianças jogando no final de semana. Então, de 2003 para cá tem melhorado. Tem melhorado muito no país, mas não é disciplina obrigatória. Ela sempre fica no contraturno ali do aluno, né? Ou em alguns projetos específicos. E aí, professor Fábio, você perguntou no mundo, né? Se nós olharmos o xadrez nos países onde nós temos grandes campeões, onde formam grandes campeões, o xadrez é colocado como matéria obrigatória, certo? Então o aluno aprende a jogar xadrez. Todos os alunos aprendem a jogar xadrez. E esses países normalmente são os países europeus, certo? Os principais campeões mundiais, eles são da Europa, ok? Porque na Europa, como eu disse, é uma matéria obrigatória. E também tem a questão do clima, né? Por ser um clima mais frio, então a prática do xadrez é muito comum em diversos países. Mas por quê? Qual a relação do frio? Porque, como são países que boa parte do ano está frio, as pessoas acabam escolhendo atividades que... Ficando em casa, lugares fechados. Locais fechados, né? Entendi. Então, a prática é muito comum nesses países. E é claro, como eu disse também, a obrigatoriedade em muitos países do ensino do xadrez nas escolas, porque esses países já entendem que é fundamental. O xadrez ajuda em diversos aspectos. Tá. Então... Ok, então quer dizer, a Europa então concentra as escolas que acabam desenvolvendo mais isso aí. E no Brasil, você já falou um pouco que de 2003 para cá melhorou. Tem algum outro avanço que o senhor gostaria de destacar? E o que mais poderia melhorar aqui no Brasil para que a prática pudesse ser disseminada ainda mais crianças jovens aí jogando? Um grande destaque no Brasil, acho que começou com a cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, com o professor Gerson Pérez Batista, né, que também foi várias vezes campeão mineiro de xadrez. O professor Gerson Pérez começou a difundir o xadrez em São Sebastião do Paraíso e a partir dali fez várias parcerias, né, com escolas, e isso foi se espalhando por várias cidades, né? Hoje, como eu já falei, nós temos aí projetos específicos, né, na cidade americana, na cidade de São Paulo, que incentivam muito o xadrez nas escolas, né? E eu acredito que eu defendo, né, que o xadrez se tornasse uma disciplina obrigatória nas escolas, certo? Assim, pelo menos todos os alunos aprenderiam a jogar xadrez e dali eles vão decidir se vão continuar a praticar o jogo, se vão levar o jogo mais a sério para a competição, mas o xadrez, só o fato de aprender, ajuda em diversos aspectos, né? Raciocínio lógico, né? Atenção e diversos outros aspectos. Porque as pessoas acham que o xadrez ele vai servir apenas para desenvolver a parte lógico-matemática, isso vai te ajudar apenas na matemática ou nas disciplinas, ou nos fatos matemáticos da nossa sociedade. Isso não é verdade, você pode desenvolver outros aspectos também. Exatamente, né? Nós temos vários projetos de xadrez no Brasil. Existem alguns projetos interessantes que, por exemplo, ajudam jovens que praticam hoje atividades ilícitas, né, a largar esse tipo de atividade
e aprender a jogar o xadrez, né? E através desse aprendizado, né, mudar as suas vidas, né? Porque no xadrez você aprende muitas coisas relacionadas ao dia a dia. Numa partida de xadrez num determinado momento, você tem que tomar uma decisão. Então aquele lance que você faz vai implicar no futuro da partida, ou seja, no seu dia a dia, uma decisão sua implica diretamente nas consequências futuras, né? Por exemplo, ao deixar de estudar para as provas, né, é uma decisão que você vai tomar. Eu vou sair com meus amigos ou vou estudar para a prova que eu tenho nos próximos dias, né? Então dependendo da sua decisão, vai implicar, por exemplo, em recuperação ou sim. até mesmo às vezes em reprovação, pois o aluno não levou a sério, né? E no xadrez, quando eu, por exemplo, estou trabalhando com turmas, né, por exemplo, de jovens, né, eu faço muito essa analogia, né, comparando, olha, esse momento é um momento crucial, você tem que tomar uma decisão como vai seguir a partida agora. Então é como sua vida, eu falo para eles, ó, se você tem que calcular bem, pensar nas consequências desse lance, que isso vai implicar sérias consequências futuras. E no xadrez tem uma regra básica, né? Que é peça tocada, peça jogada. Então, ou seja, você tomou decisão, você não pode falar, peraí, vou voltar. Vou voltar, mudei de ideia. Mudei de ideia, não, já era. Agora, muitas pessoas falam, professor, que o xadrez ele é difícil, quer dizer, puxa, eu não quero... Às vezes eles até geram um bloqueio, as pessoas geram um bloqueio de sequer tentar aprender, porque já há aquela ideia de que o xadrez é difícil. Quer dizer, como é que funciona isso? É difícil mesmo? Ou existem pontos que são difíceis e outros que são mais fáceis? Aprender a jogar é difícil? Fábio, essa é uma boa pergunta, né? Eu me lembro que numa entrevista que eu dei à Tribuna de Minas, no jornal lá de Juiz de Fora, quando eu fui campeão mineiro, né? E eles colocaram bem no título assim, campeão mineiro de xadrez não é um aluno nota 10, né? Porque eu deixei bem claro na entrevista que eu nunca fui um aluno nota 10, então quer dizer, eu sempre considerei um aluno inteligente, mas ali médio, nada, né, fenomenal. Ou seja, você não precisa ser inteligente para jogar xadrez. É claro que se você tiver uma memória muito boa, né, gravar bem as coisas, isso vai te ajudar bastante. Mas não que você não possa jogar xadrez. Mas a memória ela pode ser desenvolvida, inclusive pelo próprio xadrez, como nós falamos agora há pouco. Exato, Então, né? Exato. Você pode desenvolver esse tipo de memória, porque o xadrez também ele requer uma memória um pouco específica ali, né? As teorias de Gardner, né, mostraram que você tem ali inteligências múltiplas, né? E o xadrez usa muito a lógica e a espacial. Então você tem como desenvolver esse tipo de memória, né? Então você não tem que ser inteligente. Qualquer pessoa aprende a jogar xadrez. Aprender a jogar xadrez, a gente tem que acabar com esse mito que é difícil. Jogar xadrez é muito fácil, a pessoa aprende em horas. Agora, é claro, você competir, se tornar um bom jogador, aí é algo que requer muitos estudos, né? Então você tem que se dedicar, né, como uma profissão. Você vai ter que perder ou se dedicar, né? E depende, ganhar, né? Agora, horas do dia. Tem uma pergunta, uma curiosidade minha. Eu sei que isso muda de pessoa para pessoa, isso é muito flexível nesse ponto, mas quanto tempo um jogador consegue se tornar um jogador, não vou dizer um excelente jogador, mas um jogador que já consiga tomar suas próprias decisões conscientes, porque eu acho que no início você não toma decisões conscientes, né? Você vai mexendo as peças ali de qualquer jeito e depois você vai vendo as consequências. Não sei se esse é o processo de aprendizagem. Você erra, vê que aquela tua decisão gerou uma consequência, você volta na próxima vez, você já evita. E quanto tempo essa pessoa, esse jogador consegue já ser mais independente, ser um jogador mediano ali, um bom jogador? Bom, isso é muito relativo, mas normalmente, vamos supor, você aprendeu o jogo, né? Em uma semana ali você já vai estar jogando com seus amigos, vai estar praticando o esporte. Agora, para você evoluir, aí vai depender de uma prática constante do jogo, jogar constantemente, online ou ao vivo, né, com os amigos, e vai depender de estudo. Uma das formas de melhorar o seu jogo é rever os seus jogos, ou seja, analisar as suas partidas, verificar onde você cometeu imprecisões e tentar melhorar aonde você está errando ali no jogo de xadrez. Porque o jogo de xadrez, basicamente, ele é dividido em 3 etapas, né? A abertura, o meio jogo e o final. Então você tem que conhecer bem essas 3 etapas de jogo. Então o jogador, quando ele vai praticando, ele vai vendo, olha, a minha abertura não está muito bem. Aí ele vai pegar alguns livros de abertura e vai estudar. No meio jogo precisa de mais cálculo, então ela vai fazer exercícios de cálculo. Eu preciso estudar mais os finais, entender um final de torre, entender um final de bispo e cavalo. Então você vai evoluindo. O xadrez, às vezes você estuda 1 ano e percebe, poxa, eu evoluí tão pouco, né? E às vezes você estuda
um ano também e fala, olha, eu dei um salto muito grande. Então, no xadrez acontece isso, né? Vai passando um determinado tempo, você percebe que você tem um salto muito grande, que os seus amigos da escola já não fazem mais graça jogar com eles, porque você vai ganhar rapidamente, e começa a procurar novos desafios, né? Participar de competições, mas o xadrez ele requer um estudo constante e é uma evolução constante. Então não posso falar, olha, se você estudar um mês você tá bom. Não, depende. Isso aí depende de pessoa para pessoa. Agora, em relação às questões pedagógicas, né, como é que ele pode ajudar nesse contexto, né? De que forma esse aluno ele pode ganhar proveito participando, aprendendo a jogar xadrez, e como que isso vai refletir no seu desempenho acadêmico, ou se reflete, se impacta? Pode impactar sim muito, né? O xadrez ele te ajuda muitas coisas, né? Quando você está aprendendo xadrez, você vai ver que a primeira coisa é a questão de bons nervos e autocontrole. Quando você está jogando xadrez, tem que ter uma concentração muito grande. Então, primeira coisa, você treina a concentração. Isso vai te ajudar durante uma explicação de uma aula, né? Você está concentrado, né? A gente sabe que os jovens hoje perdem a concentração muito rápido, né? Então, o xadrez, primeira coisa, te ensina a ser mais concentrado. Bons nervos e autocontrole, né? Durante uma prova, é muito comum você ficar nervoso durante uma competição, e o xadrez você treina isso, porque para você tomar decisões ali, você tem que estar bem concentrado, os seus nervos têm que estar controlados, você não pode tomar uma decisão de forma impulsiva, né? Então, isso tudo no xadrez você vai praticando, e você pode levar isso para a sala de aula, né? Você pode usar isso no seu dia a dia para prestar atenção numa aula, para fazer uma prova, né? E em relação à organização também do seu tempo, né? A disciplina que você precisa ter dos estudos. Você vai ver, para você progredir no xadrez, você precisa ter disciplinas para estudar a abertura, meio jogo, final, como eu já disse. Então você vai ver que sem estudo não há progressão, né, no jogo de xadrez, como na escola também, né? Se você quer estar com a nota ruim numa determinada disciplina, para progredir você precisa ter um planejamento, né? Adequar o seu tempo de estudo para poder usar isso de forma de benefício, né, para você no seu dia a dia, né? Tá, então, pelo que o senhor falou, os benefícios são só os positivos, os mais positivos possíveis. Então, seria ideal que as escolas começassem então a desenvolver isso ali dentro. E a implementação é cara? Como é que funciona? É difícil a escola colocar em prática, por exemplo, não digo nem torneios, ainda que seja no sentido ali de lazer, ali no intervalo, ou torneios ali entre as turmas. É caro colocar isso em prática? Não, o custo de implantação de xadrez ele não é caro, porque a primeira coisa é um profissional. Você precisa de um profissional com formação adequada, né, para poder ensinar os alunos e que saibam jogar xadrez. Não precisa ser nenhum profissional de xadrez, pode ser uma pessoa que sabe jogar xadrez e tem um bom domínio do jogo para poder ensinar para as outras pessoas. E é muito comum nas escolas, com o passar do tempo, os alunos vão ficar melhor que o professor. Porque os alunos vão estudar, vão se dedicar, né? E vão conseguir ficar melhor do que o professor. Mas o professor não perde a função dele ali, porque o objetivo dele é ensinar e mostrar o caminho para o aluno. E o aluno, se apaixonar pelo jogo de xadrez, ele vai superar o professor com o tempo, vai estudar e vai ficar melhor que o professor. E o objetivo, muitas vezes, do professor não é jogar torneios, é sim ensinar o aluno, certo? Mas, para isso, precisa de uma dedicação. No Brasil, as escolas, né, elas estão implantando xadrez. O custo não é alto, você precisa de um tabuleiro, esse tabuleiro de papel, e uns jogos de peça escolar que não são caros. Então, um projeto é barato, né? O que pode encarecer um pouco é o relógio digital, que é um pouco mais caro. Mas isso não precisa... Não necessariamente para aprender a jogar xadrez, não. É porque as competições usam relógios, né? Aí é bom, com o tempo, os alunos aprenderem. Mas Sim. Você tem os relógios analógicos, né? Que são mais baratos. Então, o custo para implantar o xadrez na escola, ele é muito baixo. É o custo humano, que você vai ter de um profissional para ensinar, mesas, cadeiras, que isso tem em todas as escolas, né? E tabuleiros e jogos de peça. E é claro, quanto mais recurso, melhor. E como eu falei, isso está sendo feito no Brasil. Muitas escolas já estão adotando, né? Mas não é matéria obrigatória. Isso é uma discussão, né, que ainda no Brasil é ensinado no contraturno do aluno, né? O aluno estuda de manhã, então tem um xadrez à tarde, que já é um ponto positivo, né? Se todas as escolas fizessem isso, já é um ponto positivo e você vai divulgar o xadrez entre mais
cada vez mais entre crianças. Agora, professor, como é que a escola pode chamar a atenção desses jovens? Porque às vezes não adianta você ter toda a estrutura ali, você tem os tabuleiros, tem os equipamentos, tem um profissional e o jovem não se interessa. Que tipo de ações a escola pode adotar para atrair mais jovens a se interessar pelo xadrez? Essa é uma boa pergunta e é difícil responder, porque hoje o jovem ele tem diversas possibilidades. Vamos dar um exemplo. Eu dava aula em colégios particulares e colégios municipais e estaduais, públicos. No colégio particular, meu diretor chegava para mim e falava, olha, leva as crianças aí para as competições e eles não ficam bem classificados. Será que o que está acontecendo? Você pode me explicar? Eu falo, muito simples, né? Aqui na escola particular, eu ensino um aluno desde o primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, de 6 anos, e as crianças frequentam bem ali até o 6º ano. Chegou no 6º ano do ensino fundamental, numa escola particular, os recursos são muitos, né? A criança tem computador, tem tablet, tem Xbox, enfim. Agora, já nas escolas estaduais e municipais, é onde nós tínhamos os melhores resultados. Porque muitas crianças, quando chegam no 6º ano, elas não têm tantas opções assim, né? Às vezes são de família de baixa renda. E era muito comum conversando, eu também dava aula, sabia disso, mas muitos amigos que trabalham constantemente na escola municipal, chegavam no final de semana, alunos jogando ali, fim de semana não tinha o que fazer, então os moleques iam jogar xadrez. E era impressionante. Hoje a gente observa muitos torneios escolares, os grandes campeões são crianças de escolas públicas, porque eles não têm muitas opções. Mas em relação à divulgação na escola, o interessante é mostrar as possibilidades que o xadrez traz de benefício, né? O que o xadrez pode trazer para o aluno. Então a escola tem que tentar fazer esse tipo de divulgação, né? Mostrar, olha, você jogando xadrez, você pode organizar os seus estudos, você vai aprender a tomar decisões em momentos críticos, né? E também através de competições, né? Todo mundo gosta de competir, mostrar que o xadrez tem a parte de competição, de torneios, que é muito interessante, tem várias modalidades, né? Ok, professor. Então, nesse momento, nós vamos fazer um rápido intervalo. Para você que está nos assistindo, o tema de hoje do Papo de Gente Grande é a importância do xadrez para o desenvolvimento do ser humano. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as competições, os torneios de xadrez e também falar sobre o xadrez e o impacto do xadrez não na escola, mas para o dia a dia da pessoa, para um idoso, de que forma outros grupos sociais podem usufruir do jogo. Não saia daí, a gente volta em alguns segundos. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto. Agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Sabia que tem eletrodomésticos que gastam menos e outros que gastam mais energia? Por isso, na hora da compra, repare na etiqueta do Inmetro. É a etiqueta que indica o produto que consome menos energia. Vai da letra A, de menor consumo, até a letra G, para os que consomem mais. Agora, se quiser economizar mais energia, repare no selo. O Procel. Se ligue nele e economize na conta. Desliga o desperdício. Uma campanha da CELP. Energia pernambucana para você e com você. CELP. Este é o Pedro Pedestre. Todos os dias ele se desloca pela cidade a pé. Cidadão cuidadoso, respeita seu espaço e o dos outros. Pedro anda sempre pela calçada. Quando não tem, anda próximo ao meio-fio. Em um cruzamento com o semáforo, ele aguarda o sinal fechar para os veículos, espera eles pararem e atravessa sempre na faixa. Já no cruzamento sem semáforo, Pedro para na calçada e sinaliza a intenção de atravessar.
aguarda os veículos pararem, cruza e agradece. E assim, Pedro Pedestre leva sua vida com segurança, mostrando para os condutores que respeitar este gesto é garantir a vida no trânsito. Pedestre, gesto feito que merece respeito. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Olá, estamos de volta. Você está acompanhando o programa Papo de Gente Grande, que traz, nesta edição, a importância do xadrez para o desenvolvimento do ser humano. Nós convidamos para bater um papo o professor Leandro Fabrício Campelo, que é graduado em Geografia, mestre e doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo. Professor, estamos de volta. Vamos falar um pouco sobre os torneios de xadrez nesse primeiro momento e depois falar um pouco mais sobre o xadrez para outros grupos, a importância dele para outros grupos sociais. De que forma funciona um torneio de xadrez? Como é a dinâmica do torneio? Hoje você tem várias modalidades de torneios de xadrez, né? E o interessante é que os torneios eles terminam num determinado prazo, né? Então, antes de começar a competição, é falado, olha, o torneio será sexta, sábado, domingo. E as partidas vão terminar as partidas terminam no mesmo dia, porque antigamente as partidas podiam ser prorrogadas, né? Você chegava no lance 40, parava a partida e continuava depois. Hoje, com o advento dos computadores, existem softwares aí que já fecham o jogo de xadrez, né? Então não é possível adiar as partidas. Você tem três modalidades. O xadrez rápido, o xadrez relâmpago, o xadrez rápido e o xadrez pensado. O xadrez relâmpago, ele é jogado partidas de 5 minutos em relógios analógicos. Então, cada jogador tem 5 minutos para conduzir a partida toda. Tinha um campeão mundial que dizia, o xadrez relâmpago você não joga com a cabeça, você joga com a mão. Porque é um xadrez ali para você jogar muito rápido, porque você perde no tempo, né? Se você tem os relógios digitais, você pode jogar com a cadência de 3 minutos para toda a partida, com 2 segundos de bônus por lance efetuado. Então, cada vez que você fizer uma jogada e pressionar o seu relógio, você vai ganhar 2 segundos de bônus, que também dá aproximadamente 5 minutos, né? Mas o relógio com bônus, ele é mais interessante, que você tem a possibilidade de não perder no tempo, né? Então, se você tem um final com poucos segundos no relógio, esses 2 segundos você vai ganhando, será suficiente para você dar o checkmate. E essas regras são internacionais? São internacionais. Esse é o xadrez relâmpago, né? E tem o xadrez rápido. O xadrez rápido é considerado partidas, hoje no Brasil, muito jogado 21 minutos. Mas até 1 hora é considerado, até 59 minutos é considerado xadrez rápido, né? E aí jogaria 21 minutos para cada jogador. Há torneios que as pessoas jogam 18 minutos e 3 segundos de bônus. Por exemplo, agora teve um tour na França lá com os melhores jogadores do mundo. Eles jogaram com 25 minutos e 10 segundos de bônus por cada lance efetuado. Então tem várias cadências. Esse é o xadrez rápido. O xadrez pensado, no Brasil, o mais praticado é 1h30 para a partida toda, mais 30 segundos de bônus. Ou seja, 1h30 para cada jogador e cada lance que você efetua, desde o primeiro até o último, você ganha 30 segundos de bônus. A partida dura cerca de 3h30, mais ou menos, aí, né? Então, essa cadência de bônus, ela é mais justa, né? Pois ela permite que, se o jogador chegar numa posição que ele tem uma determinada vantagem, esses 30 segundos que ele vai ganhando, se ele jogar muito rápido, ele ganha, se ele fizer 4 jogadas rápidas, ele ganha 2 minutos. Né? Agora, dá para ele calcular mais. Agora, o jogador iniciante, ele já precisa saber de tudo isso? Não. Esses detalhes é mais dos torneios, né? O jogador iniciante, normalmente, quando ele vai participar de um torneio, o professor dele deve ter falado, olha, tem o uso do relógio e como esse relógio funciona. E o torneio que ele vai jogar. Se ele vai jogar um torneio rápido, né? É comum ele já saber isso, né? Às vezes, nas escolas, os professores já usam os relógios para poder preparar o aluno para o torneio. Que aí é importante ele saber esse detalhe. Os torneios pensados no Brasil, como eu falei, duram 1h30, tá? Mais 30 segundos de bônus, tá? Mas torneios mundiais tem várias cadências. A mais comum é 2 horas para 40 lances, mais 1 hora para 20, aí você atinge 60 lances. Quando chega no 60º lance, ainda ganha mais meia hora com 30 segundos de bônus. Então a partida pode durar 7 horas e pouco. Então são várias cadências, né? No Brasil, a mais usada é 1h30 com 30 segundos de bônus. Agora, uma curiosidade, quem são os campeões, tanto no Brasil quanto fora do país, em xadrez? Certo. No Brasil, nós temos
O Gilberto Milos Júnior, que é grande mestre. Esses jogadores que eu vou falar, que são os melhores jogadores do Brasil, são grandes mestres internacionais. É interessante falar isso, Fábio. Antes de responder a sua pergunta, nós temos no xadrez alguns títulos, certo? O primeiro título é o mestre nacional, certo? É o título, digamos, é o primeiro título do xadrez. É o que eu sou. Eu sou mestre nacional de xadrez. Então eu tenho um título que é dado pela Confederação Brasileira de Xadrez, que é aceito pela Federação Internacional de Xadrez, que é um MN, é um mestre internacional. Depois vem o título de mestre FIDE, que você precisa atingir 2.300 na pontuação internacional. E depois vem o título de mestre internacional, que você precisa atingir 2.400 pontos. E por fim, o título mais sonhado pelos enxadristas, né, é o título de GM, que é o grande mestre internacional, que você precisa atingir 2.500. Além de atingir essa pontuação, você precisa fazer de algumas normas que é atingir um determinado número de pontos em determinados torneios. Aí você consegue os títulos, né? Então isso é interessante. Então os melhores jogadores do Brasil são os grandes mestres. Então eu estava falando de Gilberto Milos Júnior, que foi várias vezes campeão brasileiro, ainda joga, né? Faz parte da equipe olímpica brasileira, junto com o Rafael do I-Lib Leitão, que também já foi várias vezes campeão brasileiro, Giovanni Portilho Vescovi, Kriko Sevag Mkhitaryan, que também é o atual campeão brasileiro, né, inclusive. Alexander Fier, que hoje mora na Geórgia, mora na Europa, e digamos que é o profissional, é o enxadrista brasileiro aí que tem mais jogado, né? E hoje, para mim, com certeza é o jogador mais forte no Brasil em atuação, porque muitos grandes mestres atuam menos, atuam mais internamente no país, né? Nos torneios internos, e o Fier ele joga pelo mundo todo. Então Alexander Fier hoje é o rate mais alto do Brasil, né? Ele está com 2.630 pontos, né? A pontuação mais alta. Então esses são os melhores jogadores do Brasil. Entendi. Agora, o jovem que está começando a aprender ali na escola pública, claro, ele não vai participar ainda desses torneios. Ele vai começar como? Então ele vai fazer o torneio ali da sala dele, da escola, e depois tem um torneio na cidade, e depois vai crescendo. Exato. Normalmente os professores de xadrez fazem os torneios internos, né? E convidam sempre os alunos, né? Eu tenho vários amigos que trabalham em escolas públicas, né? Convidam sempre os alunos para os torneios. A cidade de São Paulo, por exemplo, cidade de Santos, Campinas, você tem Rio Preto, todas essas cidades, eu tenho vários amigos que têm competições para crianças, jogos escolares. Então os alunos começam nas competições escolares, né? E dali vão tomando gosto ou não pelo xadrez. Hoje você tem no Brasil o Campeonato Brasileiro Escolar, você tem um Campeonato Brasileiro Infantil de categorias, né? Começa com sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, né? Até sub-18. E as crianças vão participando dessas competições. Então, normalmente começa na escola e depois passa ali para o município, para a região, jogando os joguinhos que eles chamam, são os jogos escolares, né? E hoje você tem algumas cidades do Brasil que tem 400 crianças, né? A gente tem alguns torneios em São Paulo que traz 400 crianças jogando, né? Então, as crianças começam nessas competições e aí vão aprendendo as regras com os tempos, vão evoluindo, né? Vão evoluindo. Agora, eu conheço uma pessoa que aprendeu a jogar, né, na escola e por algum motivo ali o projeto se encerrou na escola e ele não tinha na família dele, não tinha no ciclo de amizades dele ninguém que jogasse também ou se interessasse se quer aprender a jogar. Nesse caso, existe alguma solução? O jovem pode procurar, onde ele deve procurar para talvez achar novos oponentes ou quem sabe usar o computador? Aí, como é que ele pode localizar esses oponentes caso ele não tenha ninguém próximo dele ali? Hoje com os meios de comunicação, né, de transporte, o mundo ficou mais pequeno, né? Então hoje você consegue jogar através de sites com jogadores do mundo inteiro, certo? Você tem o ICC, que é o Internet Chess Club, www.icc.com, que você joga com jogadores do mundo inteiro por um tempo ali gratuitamente, depois tem que pagar. Mas você tem diversos sites no Brasil, como o IXC, e outros sites como lichess.org, que possibilita você jogar pagando ou não. Então tem a possibilidade de você jogar de graça. Então a pessoa que não tem um amigo, não tem um parente para jogar, se ela entrar no site de pesquisa da internet, ali, qualquer site desses, e procurar xadrez online, ela vai encontrar diversos programas, ambientes, ou você faz o download do software para o seu computador, instala, ou você joga mesmo online sem instalar. Então tem uma possibilidade muito grande de você jogar online. Além disso, existem sites
sites para você acompanhar tudo que acontece de xadrez do Brasil e do mundo. Depois nós podemos deixar disponibilizados de alguma forma esses sites para os ouvintes, né? Mas você tem, por exemplo, o clubedexadrezonline.com.br, que é um dos sites mais visitados no Brasil. Você tem o site da Federação Paulista de Xadrez, que é fpx.com.br. Tem o da CBX, cbx.org.br, que é da Confederação Brasileira de Xadrez. Então você acompanha as notícias do mundo todo. E quem quiser treinar o inglês, você tem o chessbase.com, que outra coisa importante do xadrez, aproveitando que eu falei do site ChessBase, é você ajudar os alunos a estudarem idiomas, porque os melhores livros de xadrez ou estão em espanhol ou estão em inglês. Você tem muitos livros. Tem mais um estímulo aí. Exatamente, mais um estímulo para as línguas, né? Porque você tem bons livros em português de xadrez, mas os melhores mesmo, muitos livros são lançados anualmente, né? Então você tem muitos livros em inglês. Então, quer dizer, o aluno, quando ele está ali desenvolvendo e ele quer continuar, ele vai, vou competir, ele vai ver que ele vai ter que ler em espanhol, ele vai ter que ler em inglês, e isso rapidamente vai ser bom. Muito bom. Eu já vi até aplicativos no smartphone, no tablet. Você instala lá pela loja de aplicativos e de graça você consegue jogar com pessoas online também, em tempo real. Seria legal. Tem vários aplicativos. Agora nós falamos muito sobre o jogo para jovens. Você falou que quanto mais cedo melhor, se for criança melhor. Mas eu conheço pessoas com maior idade, pessoas da terceira idade, que já se interessaram em aprender. É possível? Sim, o xadrez não tem idade, né? Você joga... Hoje você tem excelentes jogadores de xadrez com 11, 12 anos de idade. Garotinho que você não fala, nem põe um pé no chão, vou ganhar dele fácil. E ele, se bobear, ele vai te ganhar. Ele que vai ganhar de você fácil, né? Como você tem excelentes jogadores que jogaram até, faleceu semana retrasada, né? O Victor Korchnoi, que jogou várias vezes disputou o título pelo campeonato mundial com o Anatoly Karpov e perdeu, né? Mas o Victor Korchnoi chegou a ser um dos melhores jogadores do mundo, foi duas vezes ficou ali em segundo lugar no mundo, e ele morreu com 85 anos e ele ganhou vários torneios importantes com 78, 80 anos, né? Ele foi campeão mundial de sênior, veteranos, enfim, a idade não importa. Você tem excelentes jogadores hoje com poucos anos de idade, você não acredita, garotos com 12, 13 anos jogando muito. E você tem ainda pessoas na melhor idade ali, com seus 70, 65 anos, né, na terceira idade, ganhando torneios importantes e jogando muito bem ainda. Então o xadrez não tem idade, não tem gênero, né? E quais os benefícios, por exemplo, para uma pessoa, não que já está jogando faz tempo, mas que uma pessoa que esteja na terceira idade e quer aprender agora, o que isso pode refletir de bom para ele? Eu li um artigo muito interessante num periódico americano, eu não vou lembrar o nome agora, mas o artigo falava o seguinte: foi feito uma pesquisa com jogadores de xadrez com mais de 50 anos, 55 anos, se eu não me engano, que jogava constantemente. Não era jogar uma vez por ano, não. Nenhum, e se eu não me engano, chegou a 30 mil entrevistados, eles procuraram 3 mil, eu não lembro bem os dados, enfim. Mas a pesquisa dizia o seguinte: os jogadores que tinham jogos da mente, no caso da reportagem, da entrevista lá, era xadrez, as pessoas que jogavam constantemente não tinham Alzheimer. Nenhum jogador. Então ficou comprovado ali, as pessoas que jogam, né, praticam esportes da mente, no xadrez, no caso daquele determinado artigo, nenhuma tinha ali, né? Então pode trazer um benefício até para a saúde aí, né? Além de para ter uma atividade importante, fazer a mente continuar trabalhando, né? Isso aí é bom. E eu fiquei sabendo que existe um projeto aqui no Instituto Federal de São Paulo, aqui no campus Suzano, sobre xadrez. O nome é Xadrez para Todos. Você poderia explicar um pouco para quem está aqui próximo em Suzano, se ainda dá tempo de participar, e para quem não está aqui, talvez replicar essa ideia nos outros campos dos institutos e outros estados, né? Exato. Esse projeto de extensão, né, é um projeto que eu aplico aqui no Instituto Federal de São Paulo, né? Já tivemos 2 turmas aí, e essas 2 turmas elas foram para ensinar o básico do xadrez, né? As turmas duraram cerca de 4 horas, né? Nas turmas nós tivemos 20 alunos inscritos, né? Esses alunos, em uma das turmas tinha também pessoas da comunidade, então tem que lembrar que o projeto é aberto a todos, né? E a intenção inicial do projeto é essa, ensinar o jogo de xadrez
e fazer com que essas pessoas continuem praticando, né? Através do apoio que eu tive do Clube de Xadrez de Santos, em nome do professor Carlos Alberto Sega, né? Que doou 10 jogos de peça, tabuleiro, para o Instituto Federal do Campus Suzano. Esses jogos já estão no campus, né? E através desses jogos foi possível desenvolver o projeto de extensão Xadrez para Todos. Esses jogos estão aqui no Instituto, eu vejo às vezes passando pelos corredores alunos sentados ali no chão mesmo, jogando, né? Aqueles alunos que fizeram o curso de xadrez. A ideia era esta mesmo, era criar, ainda temos como objetivo tentar criar um clube de xadrez, onde os alunos, um espaço, um ambiente onde os alunos possam praticar diariamente o jogo de xadrez, né? Ok, então nós estamos chegando já ao fim. O senhor gostaria de falar alguma outra? Eu falei do xadrez nacional, eu gostaria de falar um pouco de xadrez mundial, né? Como eu falei, na Europa o xadrez é obrigatório, nos Estados Unidos também, e os melhores jogadores do mundo estão nessa região, né? Hoje você observa o campeão mundial é Magnus Carlsen, tem 24 anos, né? Ele é da Noruega, mas os melhores jogadores do mundo estão naquela região, né? Você vê hoje nos Estados Unidos também, Ricardo Nakamura, Fabiano Caruana, Wesley So, são os americanos que estão entre os top 10 do mundo, né? E o jogo de xadrez não é, apesar de eu estar citando mais nome de homens, né? Na elite mundial nós temos as mulheres também, né? Porque o xadrez você tem um campeonato aberto, absoluto, e tem o feminino. Então a mulher opta, eu jogo feminino, eu jogo absoluto, né? Nós temos 2 grandes nomes do xadrez mundial feminino. Judith Polgar, que ficou entre as 10 melhores do mundo, né? Ainda joga, mas menos. E hoje nós temos a chinesa Hu Fuan, que é campeão mundial feminino e está entre os melhores jogadores do mundo. Então o xadrez não é um esporte só para homens, não, e não há diferença, né? A mulher pode jogar o torneio, existe o torneio absoluto, ainda existe o torneio separado, já se discute por que o torneio separado, né? Daqui a pouco tem ideias de juntar isso tudo, porque é um jogo da mente, não tem por que diferenciar gênero, né? Ok. Então, para finalizar, o senhor poderia convidar as pessoas que estão nos assistindo a conhecer, para quem ainda nunca jogou xadrez, convidar as pessoas a entender, aprender e fazer com que o xadrez vire parte da sua vida. Só olhar aqui para a câmera 2. Gostaria de convidar toda a comunidade interna do Instituto Federal Campus Suzano e a comunidade externa também. No final de mês de junho nós iremos abrir mais uma turma, a turma 3 de xadrez, para ensinar os movimentos básicos do jogo, e também uma turma para as pessoas que já sabem jogar xadrez. Então são as duas próximas turmas, né? Mais uma para iniciante e para aqueles que estão... Tem muitas pessoas pedindo aqui, professor, já sei, ensina algo mais. Então nós vamos abrir uma turma também para jogadores já do nível intermediário. Espero vocês aqui no Instituto Federal de São Paulo, né? Logo, logo no site teremos mais informações sobre o projeto Xadrez para Todos. Ok, então chegamos ao fim da nossa entrevista. Professor Leandro, foi um prazer bater esse papo com o senhor. O prazer foi meu. Espero que todos que tenham nos assistido possam ter tirado proveito e aproveitem para conhecer aí o xadrez. Quem sabe você não se apaixone também e vire um campeão nacional, quem sabe internacional. Isso aí, né? Com certeza. É possível. A todos que nos assistiram, muito obrigado pela audiência. Não perca, na próxima semana, o programa Papo de Gente Grande, sempre às 13h30. Valeu, professor. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.